Vamos à Bíblia. Eu falo de Êxodo, capítulo 1, leremos do verso 8 até o verso 14. Êxodo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 14, a palavra de Deus declara o seguinte: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Olha só, um rei se levanta sobre o Egito que não conhecera José. Daí já surge a sua pergunta imediatamente: como é que pode um indivíduo tão desinformado que não conhecia a história super relevante de José? Por quê? Porque, amados, houve um período no Egito que os faraós não eram egípcios, eles eram ixos, e a história registra isso, a arqueologia registra isso, e foi durante este período de domínio ixo, onde o faraó não era egípcio. Foi exatamente neste período, provavelmente, que faraó teve o vislumbre da história em desenvolvimento do José. E aí a aceitação do José por parte de faraó e tudo aquilo seria neste período onde os ixos estavam com uma influência maior do que os próprios egípcios. E, de repente, uma revolta, historicamente falando, por parte do povo egípcio, especialmente vindo do sul do Egito, fez com que o domínio fosse tomado novamente por parte dos egípcios, e neste momento o texto já declara que o faraó não conhecia José porque não havia tido relação direta com o personagem José que aparece nesse cenário. Mas esse não é o nosso objetivo da mensagem, apenas um detalhe para você ficar mais esperto do que você já é. A história continua avançando e o verso 9 diz assim: Ele, o faraó, disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Agora, olha para mim, vou dar uma pausa aqui na leitura do texto bíblico e quero voltar a falar com você em nome de Jesus. Observe o comportamento de Faraó. Ele está incomodado com o crescimento do povo de Deus. O crescimento do povo de Deus começa a assustar Faraó. Ele começa a temer pela subsistência do seu reino em função do desenvolvimento do povo de Deus. Eu quero que você entenda que Faraó, nesse momento, ele se torna o opositor do povo de Deus. Ele está sendo manipulado, ele está sendo um instrumento nas mãos de Satanás para que o povo de Deus seja atrofiado, para que o povo de Deus não se desenvolva, para que o povo de Deus, se possível, desapareça. E você sabe que tem todo um escopo do cenário do grande conflito, onde o faraó está sendo manipulado por Satanás para comprometer a existência do povo de Israel, para que os desígnios de Deus estabelecidos para o povo de Israel não se cumpram, não se realizem, não aconteçam, não se desenvolvam. E aí você observa de um modo muito claro, já no início da história, um cenário, um fundo do grande conflito. Ou seja, o diabo trabalhando para que o povo de Deus não se desenvolva. O diabo trabalhando para que o povo de Deus não cresça. Você percebe que Faraó, manipulado por Satanás, ele está incomodado com o crescimento do povo de Deus. Amado, estamos vivendo num mundo completamente diferente ao deste aqui descrito nas Escrituras Sagradas. É um tempo diferente, é a modernidade. Aliás, alguns milhares de anos se passaram em relação ao Êxodo, e dentro deste cenário, por mais que tenhamos já vivido muitas transformações, o cenário permanece o mesmo. Que cenário, pastor? Do que o senhor está falando? Estou falando do quanto Satanás odeia o teu crescimento. Estou dizendo do quanto Satanás está preocupado com que você não se desenvolva, com que você não cresça. Por isso, ele trabalha para atrofiar o teu crescimento. Não existe interesse por parte do inimigo de que você tenha um desenvolvimento, um crescimento espiritual. Não há interesse. Aliás, dentro desse cenário, você até percebe uma realidade do relacionamento do nosso dia a dia com as pessoas que nos cercam. Já conheceu alguém que se incomoda com o seu desenvolvimento? Gente que, ao invés de estar feliz com o teu crescimento,
fica chateado porque você está se dando bem, é mais ou menos uma espécie de faraó moderno. É tipo assim, o irmão compra um carro novo, em vez de eu ficar feliz com o novo veículo do irmão, parabéns, glória a Deus por esse teu bem adquirido, parabéns pelo resultado do teu esforço, do teu trabalho, Deus seja louvado. A felicidade e prosperidade do outro deveria me causar felicidade. Agora, se eu me incomodo com o desenvolvimento, com o crescimento do outro, eu estou tendo o mesmo sentimento que o faraó tinha. O crescimento do irmão me incomoda. Ao invés de ficar feliz porque o irmão terminou a faculdade, ao invés de ficar feliz porque ele acabou o mestrado, ele terminou um doutorado, ele fez um pós-doutorado, se isso me incomoda, se o crescimento, o desenvolvimento do irmão me traz infelicidade, eu estou colocando no meu coração o mesmo tipo de sentimento que alimentava o coração do faraó. Acaso sou eu semelhante ao faraó, que o crescimento do irmão me prejudica, me traz desconforto, insatisfação? Ao invés de gerar alegria, eu fico triste porque o irmão está indo bem? Pelo amor de Deus, não é este o sentimento que deve existir no nosso coração. Isso não nos assemelha ao Senhor Jesus. Jesus fica feliz com o seu desenvolvimento. Jesus fica feliz porque está dando certo. Jesus fica feliz porque teu sonho está se concretizando, porque você está avançando. O faraó não. O faraó fica triste pelo teu desenvolvimento. Se tua família está bem, faraó está aborrecido. Se você tem saúde, faraó está aborrecido. Se sua família está crescendo, faraó está aborrecido. O faraó se aborrece com o crescimento do povo de Deus, porque ele é instrumento nas mãos de Satanás. Ei, amado, se existe algum sentimento no seu coração que é nocivo, quando você percebe que alguém está ao seu redor se dando bem em algum aspecto, fica feliz, amado, porque o teu coração deve se alegrar com a prosperidade do irmão, com o crescimento do irmão. E sabe de uma coisa? Eu preciso me parecer com Jesus. Eu não posso ficar parecendo-me com um faraó. Se eu me pareço com um faraó, imagina só, eu sou um tipo de marido que me pareço com um faraó. Logo, o crescimento da minha esposa não me deixa feliz. Ah, não, a minha esposa está crescendo e ela está com mais conhecimento do que eu, ela ganha melhor do que eu, ela tem mais convites do que eu, ela tem uma proeminência no trabalho da igreja que aparece mais do que eu, e daqui a pouco eu estou me comportando feito faraó. O crescimento do meu cônjuge, em vez de me dar alegria, me traz sofrimento. Pelo amor de Deus, estamos nos parecendo com faraó ou estamos tendo o mesmo sentimento de Jesus Cristo? Qual é o sentimento de Jesus? A felicidade do irmão é felicidade para mim. O faraó estava incomodado com o crescimento do povo de Deus. Satanás se incomoda com o nosso crescimento. E acredita, ele vai fazer de tudo para que você não cresça. Ele vai fazer de tudo para que você não cresça na fé, não cresça na intimidade com Deus, não prospere materialmente, espiritualmente, financeiramente, em termos de relacionamento. Ele vai fazer de tudo para que você não seja sal da terra, para que você não seja a luz do mundo. Então, fica esperto. É o cenário do grande conflito, é batalha, é guerra. E olha o faraó aqui incomodado com o crescimento do povo de Deus. E sabe de uma coisa? Temos muitos faraós espalhados por aí que querem oprimir. E qual é a técnica? Observe a técnica do faraó para impedir o crescimento e veja se a técnica hoje não é a mesma por parte do inimigo das nossas almas. Observa aí a continuidade da leitura. Olha aí o verso 9, chegamos no verso 10. Diz assim: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, se ajunte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Qual era a astúcia do faraó? Olha o verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramsés,
Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O verso 13 diz: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço que na tirania o serviam. Note, amados, note as técnicas usadas pelo faraó para impedir o crescimento. Primeiro, resolveu colocar cargas, aumentar a carga sobre os ombros do povo. E é isso que o Satanás tem feito hoje em dia também no cenário do grande conflito. Ele tem tentado colocar carga e mais carga sobre teus ombros, para que você, se possível, carregue até uma carga que nem te pertence. E, às vezes, ficamos carregando cargas que são desnecessárias. Amado, você não tem que carregar essa culpa, você não tem que carregar mais esse pecado, você não tem que carregar mais essa opressão do faraó. O Senhor Jesus estende-se para você nessa hora e diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e olha a palavra de Cristo para você: eu vos aliviarei. Esse fardo que você carrega, que foi o faraó que colocou nos teus ombros, você não precisa carregá-lo mais. Não precisa estar cansado e fadigado com esta carga desnecessária. O Senhor Jesus alivia esse teu fardo. Ele te convida nessa hora: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a técnica do inimigo do povo de Deus: colocar mais carga sobre os ombros. E note, a gente daqui a pouco começa a levar uma culpa que não nos pertence. Daqui a pouco a gente coloca alguns complexos que não deveriam fazer parte da nossa vida, alguns abalos psicológicos que são desnecessários, e começamos a colecionar culpa, começamos a guardar rancor e mágoa e ausência de perdão e síndrome de não aceitação, e vamos colocando mais cargas e mais pesos sobre os nossos ombros, e daqui a pouco nós não estamos nos suportando. Ei, amado, essa carga não te pertence, esse peso não é teu, não precisa mais carregá-lo. Mesmo os pesos que são teus, você não precisa mais carregá-los. O Senhor Jesus se apresenta agora para tomar sobre vós o teu fardo pesado. Ele troca a carga dele contigo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele te outorga este fardo de paz, um fardo leve, e apanha essa culpa maldita que te atormenta e o toma nos ombros dele. Apenas receba a bênção que Deus estende para você nesta hora. Diz o verso 13 que o faraó com tirania oprimia os filhos de Israel, fazendo-lhe o quê? O verso 14 explica que era fazendo amargar a vida. Estou falando para alguém que está com a sua vida amargurada. Você está frustrado, decepcionado, amargurado, carregando um peso em excesso, uma culpa que te consome, um passado que te atormenta, aprisionado ao passado, não tem paz no presente, tem medo do futuro. Resultado: está muito pesado levar este fardo que te atormenta. O passado te angustia, bate a sua porta a todo instante. Você não consegue se libertar desse fardo. Ei, essa mensagem é para você nessa hora. A partir de agora, esse peso não te pertence mais. Ele pertence ao Senhor Jesus. Deixa o Senhor Jesus tomar este fardo pesado nos ombros e carregá-lo para você. E o faraó está aí, presente todos os dias, oprimindo o tempo todo. E você já viu as pessoas, especialmente membros da família, que às vezes se comportam como faraó? Verdade. O indivíduo, muitas vezes, que detém o poder do dinheiro para o sustento da casa,
não tem um orçamento participativo na família, é só ele que decide o que faz com o dinheiro, ninguém opina. Às vezes é o marido, a mulher não dá opinião, os filhos não são consultados, é ele que manda, é ele que determina. Ê, faraó, você, irmão, tá agindo feito faraó? Abre o olho, vigia, irmão. Ei, você aí que se sente dono da igreja. Não, quem manda aqui sou eu, a igreja é minha. Ei, você se chama Jesus Cristo? Por acaso você é o cabeça da igreja? Porque até hoje eu entendo, a Bíblia me atesta que o cabeça da igreja é Jesus, o dono da igreja é Deus. E de repente você se comporta como se a igreja fosse tua propriedade. Essa igreja tem um dono e esse dono é o Senhor Jesus. Então não vem se comportar como faraó, como se fosse o dono da igreja e diante deste todo esse processo assumindo um papel que não te pertence. Ou seja, os indivíduos que querem utilizar a força de um cargo para causar opressão, os indivíduos que querem causar a força de um status familiar para provocar opressão, e o que se dizer daqueles que oprimem por ter mais grana? Eu tenho dinheiro, então eu sinto no direito de que aqui prevaleça a minha vontade, porque sou eu que banco, sou eu que financio. Ei, você é o faraó, é? Ei, está fazendo exercício da tua grana para poder colocar controle e autoridade, está fazendo exercício do teu posicionamento de chefe da família para estabelecer controle e autoridade, fica o tempo todo exercendo pressão sobre as pessoas, e às vezes é uma pressão psicológica, mano. É um indivíduo que se aproxima do outro e diz, olha, você não tem para onde ir, se não for eu na sua vida, você não tem a menor perspectiva, você é burro, né? Só eu que te aguento, ninguém te quer. Se eu te mandar embora, o que você vai fazer sem mim? E aí tudo gira em torno dele como se você fosse o eixo do mundo. Ei, faraó, não é por aí não. Tem uma mensagem nesta noite para todos os faraós que nos oprimem. Hoje é o dia da independência. Nós vamos resetar esses faraós da nossa vida, dizendo, sabe o quê? Olha aqui a mensagem simples e eficaz, ó. Show, faraó! Show! Em nome de Jesus, show, faraó! Libertação é o que Deus nos proporciona nesta noite. Esse é o poder do evangelho, minha gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não vou carregar um fardo que não me pertence. Eu não vou ficar me submetendo a um faraó que me oprime. Não vou ser escravo. Eu sou servo de Jesus. Não sou escravo de faraó. A libertação já chegou à minha vida pelo sangue do Cordeiro. Então, coloca isso em perspectiva. Não tem que carregar um fardo que não te pertence. Esse faraó que te oprime, diga para ele, em nome de Jesus, show, faraó, show da minha vida. Ei, muita gente por aí que fica incomodado com o nosso crescimento. São os faraós. Para esse pessoal, show, faraó. E aquela pessoa que quer monopolizar o relacionamento, já viu nisso? Então, olha só, você é minha namorada, então você não conversa mais com ninguém, é só minha. Então você não tem direito a ter novas amizades, porque sou eu. Aí aquele processo de opressão o tempo todo, aquele pai que oprime filho, aquele marido que oprime mulher, aquela mulher que oprime o homem, aquele líder de igreja que oprime o membro, aquele patrão que oprime o empregado. Ei, complicado, meu irmão. Vivemos no mundo dos faraós. Então é hora de dizer em nome de Jesus, show, faraó. E sabe qual que é o destino de todo faraó no final da história? É ficar sozinho, irmão. Porque você pode oprimir durante um tempo, mas chega uma hora que o teu filho não aguenta e vai embora. Você pode oprimir durante um tempo, mas chega uma hora que tua mulher ou teu marido não aguenta e ele some no mundo. Ninguém suporta um faraó por muito tempo. Ninguém aguenta carregar um fardo que não foi feito para levar. É complicado. E sabe qual que é o grande problema da opressão? É que ela é cega, irmão. E sabe o que acontece? O faraó oprimia o povo de Israel e, de repente, Deus mandou o libertador. Quem era o libertador? Moisés. É o nome do pastor de vocês. Ó, que chique. Moisés, o libertador da opressão. E aí, olha só o que acontece. O Moisés chega, conversa com o faraó, você conhece toda a história, aquela resistência, e oprime mais o povo,
e intensifica a escravidão do povo. E quando o povo recebe a visita do Moisés, olha o que o povo diz para o Moisés. Ô Moisés, escuta, desde que você chegou aqui, a nossa vida virou um inferno. Moisés, desde que você chegou aqui, as coisas pioraram para a gente. Você está acabando com a nossa vida, Moisés. Irmãos, abre o olho e perceba isso. Moisés não era o opressor. O opressor chamava-se Faraó. Só que eles começam a culpar Moisés pela intensidade da opressão, como se Moisés fosse o culpado. O libertador passou a ser o culpado pela intensidade da opressão. Percebeu como é que as coisas se inverteram? Se ligou? Então, vou te explicar direitinho que é a mesma coisa que acontece hoje. Como assim, pastor? A mesma coisa que acontece hoje. Jesus vem através do evangelho para libertar você. É claro que o diabo não quer te liberar. É guerra, irmão. É o grande conflito. Ele não se rende fácil. E aí, para não liberar você, o que ele faz? Te oprime mais. Jesus vem te levando para o caminho da salvação e o diabo te oprime para você desistir de aceitar o convite de Cristo. Aí você recebe o evangelho, o que acontece? Vem a opressão, você perde o teu emprego por causa do sábado, vem a opressão, você começa a ser negligenciado pelos membros da tua família, vem a opressão, você conhece o evangelho e as coisas, ao invés de melhorar, pioram. Aí você começa a perceber que você se comporta como o povo de Israel. Você vira para Deus e diz: a culpa é do Senhor. Onde é que o Senhor estava que não está me vendo desempregado? Onde é que o Senhor está que não vê o câncer batendo a minha porta? Onde é que o Senhor está que não me vê sendo contaminado pelo Covid? Onde é que o Senhor está que não percebe a aflição do teu povo? Ou seja, o mal bate à tua porta e você culpa Deus. É ausência de Deus, é abandono de Deus, falta de amor de Deus. Será que ele existe de verdade? Quando o opressor é o Faraó. O mesmo comportamento exibido pelo povo de Israel no passado é o comportamento exibido pelo povo de hoje. Sabe por quê? As coisas ruins acontecem. Onde está Deus? A culpa é de Deus. Não é de Deus. A culpa é do Faraó. Ele é o opressor. Você não pode acreditar ao libertador aquilo que o opressor faz. O diabo está fazendo uma mazela neste planeta e você está dizendo que é Deus. Deus não pode ser responsabilizado pelas coisas que Satanás faz. Jesus é o libertador. Ele não é o opressor. Acredite a ele as ações de libertação. Não acredite a ele as ações de opressão. As ações de opressão, ela pertence a Faraó. As ações libertadoras pertencem ao Senhor. O que acontece é que o processo de libertação machuca, o processo de libertação dói. Dar um reset, meu irmão, não é fácil, não. Mudar do dia para a noite não acontece. É um processo que é dolorido. Por quê? Porque o diabo está fazendo de tudo para segurar você, para não permitir que você vá saindo do reino dele facilmente. E essa opressão é para que você desista do propósito que Deus tem estabelecido para você. Mas nós estamos falando para você, e você é aquele que não vai desistir em nome de Jesus. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Você vai conseguir esse reset para a glória de Deus e você vai se ver livre e o texto vai se cumprir na sua vida. Que texto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, nós estamos aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que fardo você carrega agora? Qual é o peso que te oprime? Ei, Faraó, que Faraó não exerça mais sobre você a opressão que ele tem exercido até agora. Deixa o Senhor te libertar.